Shalom, shalom, queridos, graça e paz, amém? Aqui é o apóstolo Nizar Temani, amém, queridos? Quero estar passando rapidamente aqui para estar trazendo algo para você, algo da parte de Deus, amém? Algo que geralmente a gente tem falado em lives ou até mesmo com os nossos filhos da mentoria, amém? Até os filhos de cobertura espiritual. É sobre como que Deus se utiliza, né? Qual é o padrão de Deus, como que Deus pode me usar, né? Algumas pessoas dizem isso, amém? Então, queridos, fica a dica aqui de que Deus, ele pode usar todo aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, amém? Eu costumo chamar que todos aqueles que são chamados de generais de Deus não são somente as pessoas contemporâneas, não são somente os nossos heróis na fé, pessoas que escreveram esses livros ao qual nós admiramos. Não, os generais de Deus são todos aqueles que Deus chama com um propósito específico. E Deus sempre se utilizou, pela maioria das vezes, Deus se utilizou por um padrão. E qual seria esse padrão? Ativação. Amém? E essa ativação vem através daquele que carrega, que já opera, através da vida daquele que não opera. Amém? E essa unção e esse poder, ele é transliteral. Amém? Aleluia! Estamos debaixo de uma autoridade profética, de que qualquer lugar do mundo que você ore pela vida de uma outra pessoa, você consegue se conectar com essa pessoa. Dessa mesma forma, ministrando cura, da mesma forma, ministrando transferência de dons ou transferência de unção. Amém? Quando Paulo fala lá em Romanos 1,11, diz assim, como era grande o meu desejo de compartilhar algum dom espiritual a fim de que a vossa fé fosse fortalecida. O compartilhar, do grego para o português, é transferir. Amém? Então, nós ativamos, nós oramos, e aquele que caminha com o homem de Deus, que ativa o seu ministério, instruído e ensinado da mesma forma, os dons operam da mesma forma como ele. Se algum dia você ouviu falar que somente o profeta profetiza, se você alguma vez ouviu falar que somente o mestre ensina, você ouviu errado, porque isso não tem respaldo bíblico, amém? Todos os filhos de Deus podem operar nos 9 dons do Espírito Santo. Apóstolo, 1 Coríntios capítulo 12, sim, palavras de conhecimento, sabedoria, fé, curas, milagres, profecia, discernimento de espírito, variedades de línguas, interpretação de línguas, os 9 dons do Espírito Santo. Mas, apóstolo, não é só o profeta que tem revelação, não. Quando nós lemos lá em Efésios 4,11, que diz que alguns ele deu como apóstolos, outros profetas, mestres, evangelistas e pastores, isso é um alinhamento eclesiástico que o Senhor ele vai te alinhar, amém? E o próprio Senhor ele vai te alinhar, amém? E é da responsabilidade do seu pai espiritual, do seu pastor, alinhar e ter a percepção espiritual em qual área você deve se alinhar. Nós temos como sempre, porque sempre aquele que começa a operar nos dons é algo muito comum começar a ser perseguido, amém? Então eu tive, desde o começo do meu ministério, quando o Senhor ativou a nossa vida e a gente começou a operar sinais, por causa da perseguição, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que eu nunca jamais iria trancar ministério de ninguém, amém? Então, queridos, aquele que gosta de andar com ovelha, aquele que cuida da ovelha, aquele é o pastor, aquele que tem uma vida itinerante, amém? Para muito semelhante ao do apóstolo, Esse é o evangelista. Você vai ver o apóstolo é aqueles que as pessoas começam a reconhecer como paternidade para dar cobertura espiritual, amém? Não existe apóstolo na Bíblia que tenha ministério, amém? Eu sei que de repente a gente pode até gerar algum tipo de perseguição a respeito desse tipo de assunto, mas não existe apóstolo na Bíblia que tinha sua própria igreja. O coração do apóstolo ele tem que estar focado em se alegrar e festejar, a expansão dos seus filhos espirituais, amém? Expansão dos seus filhos espirituais. Quando nós lemos em Hebreus, a Bíblia diz que Jesus, ele era o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus carregava uma autoridade apostólica. E ele diz, em verdade vos digo que todo aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu fiz e fará obras ainda maiores. Então é algo natural que um discípulo ele se torne maior do que o seu mestre. Amém? Glória a Deus.
E nós vamos mais para frente, aquele que tem o chamado de ensino é o mestre, né? E nós vamos, e assim vai, apóstolo, profeta, queridos, pessoas têm a percepção errônea da questão do ministério profético. Quando você vai para a Bíblia, o profeta é aquele que direcionava uma nação para dentro da palavra, amém? Para dentro da palavra, né? Como eu falei, o dom de revelação é para todos os filhos de Deus. Só que para que você opere em todos os dons existe um caminho, amém? Assim como você vê que o propósito de Deus na vida de Abraão, todas as promessas que Deus fez na vida de Abraão por 25 anos, 25 anos só se cumpriu quando um profeta, um sacerdote, colocou as mãos sobre Abraão, ativou aquilo que Deus tinha sobre a vida de Abraão, amém? Quando Abraão colocou a mão sobre Isaac, a mesma unção de prosperidade, a mesma unção de expansão foi sobre a vida de Isaac, a mesma unção foi sobre a vida de Jacó, amém? E não tome em conta a questão de usurpação, não, porque Deus e Ele têm compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, amém? Vocês se lembram que Esaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha? Quando nós vamos para Isaías 44:3, diz assim o texto, né? Diz assim o texto, que o Senhor é aquele que derrama água sobre os sedentos. Então Deus tem compromisso com aqueles que têm mais fome e mais sede, amém? E através de Jacó nasceu a nação de Israel. Você vê em 1 Samuel que existia uma escola de profetas? Mas precisava. Eram os filhos dos profetas que eram instruídos. Precisava de escola de profetas? Precisava. Amém? Porque é da natureza de Deus. Quando nós vemos em Elias tinha uma escola de profetas. Amém? Ao qual quem mais se destacou e recebeu porção dobrada foi Eliseu. O filho da cobertura ele recebe naturalmente, mesmo que o seu mentor, o seu pai espiritual não deseje, automaticamente pelo mundo espiritual, aquele que honra o profeta recebe porção dobrada, amém? E no final, quando Jesus, né, que nós conhecemos bem o texto, né, e eu gosto muito de estar trazendo um respaldo bíblico, amém, para os críticos, você vai ver que Paulo diz lá em Filipenses 2,5, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo a natureza de Deus, ousou ser Deus antes, e esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele se esvaziou-se, né? Porque se ele tivesse nascido na natureza de Deus, o sacrifício não teria validade. Então, nós vemos que João Batista, o seu primo, ele veio já na unção de Elias, ele nasceu como nazireu, o último nazireu bíblico. O que Jesus faz? Ele vai até João e recebe imposição de mãos de João, amém? No momento do batismo, e ele recebe impartição, ativação, e o ministério de Jesus começa. E o que Jesus diz? Né? João diz para Jesus, diz assim, eu que deveria ir a ti, tu que vens a mim. E aí Jesus disse, o importante é que se cumpra toda justiça. Justiça quer dizer do grego padrão, amém? O padrão de Deus é aquele que tem, compartilha com aquele que não tem. Jesus depois vai e começa a escolher somente os improváveis. Pessoas que a sociedade não dava nada por eles, amém? Ele vai para Pedro, André, Tiago, João, e ele escolhe mais outros pescadores, amém? Pessoas iletradas, pessoas sem renome, pessoas que ninguém dava nada por eles, amém? E Jesus ele fica durante 3 anos ensinando eles a operarem nos dons, curar, libertar, amém? Ministrar. Da mesma forma, quando Jesus viu que eles estavam aptos, e preste muito bem atenção nisso, quando Jesus viu que eles estavam aptos para o ministério, Jesus disse, agora vão vocês e façam discípulos, amém? O que quer dizer o termo discípulo? Quer dizer aprendizes. Jesus não disse vão e ensinem a Bíblia, Jesus não disse vão e ensinem teologia, não, porque o poder de Deus ele é suficiente para resgatar as pessoas. Porque Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas, testificar sobre o Filho de Deus, amém? E curar os enfermos, libertar os cativos, amém? Limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Mateus capítulo 10, versículo 8. E Marcos 16, que diz, os sinais seguirão os que creem. Falarão em novas línguas, em meu nome expulsarão os demônios e colocarão mão sobre os enfermos e os curarão, amém? Todos os filhos de Deus, todos que têm Jesus, mesmo que você nunca tenha ouvido falar, amém? Isso, essas palavras que eu tenho te dito. Se você tem mais sede, se você não quer somente viver um ministério, um evangelho, só de palavras, só de letra, de que as coisas aconteciam
lá no passado, mas as coisas não acontecem hoje. Dê uma olhada nos nossos vídeos, amém? Nós vivemos, queridos, a igreja de Atos. A igreja, como diz meu pai espiritual, a igreja nasceu no poder, ela vive no poder e ela vai morrer no poder. Você nunca viu uma igreja sem poder dentro da palavra de Deus. E Jesus nunca disse, me chamem para curar. E Jesus disse, vocês vão curar. Vão e curem os enfermos. Os sinais seguirão aos que creem. Você quer? Você tem sede? Você tem fome? Você quer aprender a operar os sinais? Você quer ministrar crescimento de ossos? Você quer dizer para a coluna seja alinhada? Você tem o sonho de pegar uma pessoa pela mão, levantar da cadeira de rodas, orar por surdos, por gagos, por pessoas que têm deficiência visual. Amém? Fale conosco. Você necessita de uma cobertura espiritual. O Senhor tem falado com você. Tem pessoas que dizem, não, eu não preciso de cobertura espiritual. Queridos, não existe cargo eclesiástico que não necessite de cobertura espiritual. Aquele que diz que não precisa de cobertura espiritual quer se fazer maior do que Jesus. Amém? Por quê? Porque Jesus disse, o filho não faz nada sem que veja o pai fazendo. Hebreus 7,7 diz que sem dúvida que o menor é abençoado pelo maior. Amém? Todos temos que ter alguém sobre nós. Deixa para um próximo vídeo que eu iria falar. Amém? Então, se você sonha, se você deseja, você quer ter paternidade para operar nos mesmos sinais. Amém? Ou se você quer entrar na escola de dons, que é o ministério que o Senhor delegou sobre a nossa vida. Amém? Fale conosco. Amém? É uma taxa acessível para todo mundo. Amém? Para que você opere. A nossa alegria é ver você operando. Amém? Curar os enfermos, libertar os cativos, ministrar batismo com o Espírito Santo, abrir os ouvidos daqueles que não ouvem, a visão. Amém? Queridos, entre em contato conosco, será extraordinário. Amém? E creia que a maior alegria será nossa de ver você operando. Tá bom? Escola de Dons, Ministério Madem, Ministério de Avivamento. Porque não existe evangelho sem o poder de Deus. Aleluia, que Deus nos abençoe. Shalom, shalom, glória a Deus.